Olá a todos que estão nos assistindo no canal Semeando o Verbo. Hoje vamos trazer para você mais um testemunho para edificação da sua fé. Já incentivo você que possa estar nos ajudando, curtindo esse vídeo, compartilhando, para que mais pessoas possam ouvir esses testemunhos de transformação de vida e que as vidas deles possam ser edificadas, a fé deles também venham ser edificada através daquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. E hoje nós estamos com a Josi. A Josi é a minha esposa. Ela vai compartilhar um pouco do que Deus fez na vida dela. Então, vamos dar início? Eu já ia falar aqui, meu amor, né? É o costume. Mas eu vou chamar ela de meu amor, né? Meu amor, por favor, compartilhe aí um pouco. Como foi a sua infância? Como foi o seu primeiro contato, assim, com um entendimento acerca da pessoa de Jesus, ou a palavra de Jesus? Compartilhe aí um pouco como foi lá o início, o comecinho da sua jornada de vida. A paz do Senhor a todos. O meu início, né? Meus pais eram católicos, mas aquele católico que só tinha um nome mesmo, nem minha mãe nem meu pai frequentavam assim frequentemente igrejas. A minha mãe de vez em quando ainda ia, né? Assim, algumas vezes, mas o meu pai mesmo, ele nunca foi de ir para a igreja. Eu acho que a única vez que o meu pai foi para a igreja era quando ele ia batizar a gente, né, na igreja católica, eu e meus irmãos. Tirando isso, eu acho que ele nunca foi. Então, assim, mas os meus pais, eles me criaram assim dentro daquilo que eles acreditavam ser princípios de Deus, né? Do jeito que eles aprenderam, né? E foi uma criação que eu não me arrependo. Pelo contrário, eu me orgulho muito da forma como eu fui criada, né? A forma que como ele me conduziu assim a me tornar uma adulta, né? Foi muito bom essa época. Que bom, que legal. Você até falou aí, né, que teve a educação, né? Compartilhando um pouco aqui, que eu conheço a minha esposa, mas essa educação, ela vem da educação de interior, que é mais rígido, né? Ela tem ali uma cultura mais forte, de uma disciplina maior, né? E como foi essa vivência aí dentro desse contexto, né, dessa disciplina? O que é que você pode compartilhar conosco, assim, algo que era muito forte, assim, os seus pais, em algum tipo de situação, que você recorde? Primeiro que eles, tipo assim, eles criaram, tanto eu quanto a minha irmã, que a gente somos irmãs, 2 anos de diferença, mas a gente foi criada tão próximas, tão unidas, que muitas pessoas achavam que a gente era gêmeas, né? A gente até chegava a se vestir iguais e tudo. Era muito legal essa época. E a gente foi criada muito sozinha, só nós duas, né? A gente nunca foi de ter amigas, essas coisas. Porque a minha mãe dizia, né, que amigo, a gente só tem a mãe e os irmãos, né? Então, assim, eles nunca foram de, tipo, deixar a gente se envolver tanto com amizades, né? E é tanto que, assim, nossa casa tinha várias casas perto, que era tudo família. E tinha nossas primas, mas a gente brincava ali, brincadeiras da época, mas nunca fomos de se aproximar, assim, a sair juntas, essas coisas. Era só brincadeira de menino mesmo. Então, assim, uma coisa bem marcante foi isso, né? A nossa criação foi muito sozinha, né? Muito em casa. Ele nunca foi de deixar a gente sair, não. Pelo contrário, assim, fomos muito presas, né, entre aspas, por eles. E é tanto que quando eu cresci um pouco mais, né, que eu fui para a minha adolescência, eu fui fazer o ensino médio, e muitas pessoas diziam assim, né, da época que estudavam comigo, onde é que vocês moravam que eu nunca vi vocês, assim, mais ou menos isso, porque a gente era muito de casa mesmo, né? Isso foi um ponto bem marcante e tipo, na época, né, eu não entendia muito isso deles, mas hoje eu entendo a preocupação deles da época com a gente e eu agradeço pela forma como fomos criados assim, sabe? Isso
para mim, eu agradeço muito a eles hoje por isso. Mas na época, né, criança e adolescente, nunca não entendia isso. Vocês são natural? Somos natural de Amontada, né? Eu sou de Amontada e acho que foi mais ou menos 18, 19 anos, eu vim morar aqui em Fortaleza e estou até hoje. Pronto. Então, é Icaraí de Amontada, não é isso? Que é aqui do estado do Ceará. Então, você, com mais ou menos 18, 19 anos, você veio para a capital, Fortaleza aqui, né? Isso. Quando terminou o meu ensino médico, acho que eu passei 1 ano por lá ainda. E logo depois, eu vim para a casa de uma irmã minha que morava aqui, mora aqui, né? E eu passei muito tempo morando com ela. E ela também foi uma bênção na minha vida, né? Assim, como não tinha meus pais aqui, ela foi aquela mãezona, né? Eu costumo dizer que ela é a segunda mãe, né? Que ela é uma irmãzona mesmo. Então, no caso, a sua irmã veio primeiro, né? E aí depois você veio. Você veio para cá, qual era o seu intuito de vir para cá, para Fortaleza? De sair de lá para vir para cá, Fortaleza? Eu vim para cá na época, eu acho que a Andréa, minha irmã, ela tinha acabado de ganhar neném na época, eu acho. Ela tinha meses só. Então, assim, eu vim para ficar com ela. Tipo, eu não tinha nenhuma previsão de nada. Assim, eu vim para casa dela, só que nessa época, né, eu acabei ficando, eu acho que eu vim só para passar dias, só que eu acabei ficando com ela e comecei a trabalhar e permaneci aqui. Então veio para ajudar, acabou ficando, arrumou um trabalho e ficou. E nesse período, a sua fé, a crença, o entendimento acerca de Jesus, da palavra de Deus, ela era vaga ou você já estava tentando buscar, já estava querendo, desejando? Como era o contexto até esse momento? Como eu disse, meus pais, eles eram católicos que não frequentavam muito a igreja. Mas eu lembro que a gente criança, uma coisa que todo domingo a gente tinha uns catecismos, né, da igreja católica que eles fazem. Então, todo domingo a gente ia da nossa casa até a localidadezinha onde a gente estudava na época, que tinha uma igrejinha lá, e todo domingo a gente fazia esse catecismo. Tinha uma pessoa que ensinava sobre a palavra de Deus, né, daquele jeito católico. Então, assim, a minha primeira contato assim com Deus foi nessa época, né? Mas como eu era criança, eu não tinha muito entendimento, né? Eu ia, mas eu não conhecia muito, assim, até porque lá não era ensinado acerca de Jesus, né? Era ensinado só. Eu lembro bem dos mandamentos de Deus que a gente tinha que decorar, os 10 mandamentos e algumas coisas assim, doutrina da Igreja Católica que na época ensinava, mas era uma coisa muito rasa, né? Eu não tinha muito conhecimento acerca como eu tenho hoje. Pronto, então você veio para Fortaleza nesse estado, né? Espiritualmente falando, conhecimento bíblico. Mas como foi assim o seu contato em querer mais de Deus, querer conhecer mais do Senhor? Como foi esse processo aí de convenção? Aí, tipo, o meu primeiro contato assim com pessoas, né, da nossa religião hoje foi na minha escola, na minha adolescência. Eu estudava e 2 alunos que estudavam comigo eram evangélicos. Só que, como eu vim de um conhecimento que os evangélicos eram inimigos de Deus. Então, assim, eu tinha medo de evangélicos, né? Eu tinha medo porque foi o que eu aprendi, que eles não adoravam a Deus verdadeiramente, eles eram de Satanás, foi isso que eu aprendi. Então, assim, eu via eles, eu ficava meio retraída de falar com eles por conta disso, né? Que eu não tinha esse conhecimento. Mas também nunca vieram assim, é o que eu digo, né? Se naquela época alguém tivesse pregado para mim, né? Mas ninguém nunca chegou para pregar para mim sobre Jesus, né? Então, eu saí da escola, mas também eu via aquelas pessoas, aqueles 2 alunos, como pessoas no mundo. Não era diferente de mim, porque
a conduta deles não era diferente, né? Então, assim, eles não deram um bom testemunho para a época, né? Então, isso ficou. E quando eu vim para Fortaleza, que eu comecei a trabalhar, foi uma conhecida minha, trabalhava com uma casa, cuidando de uma criança. E aí, uma amiga dessa patroa dela estava precisando de uma babá, e ela perguntou se eu não queria, né? Na época. E aí eu fui, passei, acho que mais ou menos, acho que 3 anos, 2,5, 3 anos, nessa casa, cuidando, eram 2 crianças. E nessa época, assim, eu não tive nenhum contato com a palavra de Deus, nenhum mesmo. Eu já não era muito, porque eu nunca fui, assim, da igreja, né? Às vezes, de vez em quando, assim, quando eu estava no interior, quando eu ia para lá, que tinha alguma missa, alguma coisa do tipo, a mãe me convidava, eu ia com ela, mas era muito difícil. Então, eu vim para cá, né? Aí é que não tinha mesmo contato com nada disso. Então, esse período de, acho que 2,5, 3 anos que eu passei nessa casa, eu passava 15 dias trabalhando direto, só tinha folga de 15 dias, e era sábado e domingo. Saía na sexta à tarde e voltava na segunda de manhã. Então, assim, eu não tinha muito tempo livre, né? Eu passava a semana trabalhando, e no final de semana, eu costumava, ou eu ficava em casa, na casa da minha irmã, né? Quando eu ficava lá, eu passava o final de semana praticamente todo dormindo. E quando isso não acontecia, eu ia para o meu interior, né, por causa dos meus pais. E lá também, assim, eu nunca fui de procurar a igreja. E é interessante porque esse tempo é uma época muito triste, assim. Eu fico pensando, meu Deus, como eu estava distante, assim, de tudo, porque o tempo que eu tinha com os meus pais, eu não dava valor, não dava importância, né? Porque eu chegava e muitas das vezes eu marcava de sair, né, com amigos de escola, da época da minha escola, né, era bem recente que eu tinha saído da escola, então, tipo, a gente se reunia, ia para a praia, saía para alguma festa, era esse contexto que eu vivia, né? E é uma vida, eu costumo dizer que eu vivi uma vida sem propósito, porque se eu ia para lá, era esse estilo de vida que eu levava. Se eu estava aqui, era praticamente dormir. E assistia série, ouvia músicas, eu passava o dia assim, nesse meu mundinho, né? Mas, nesta época, teve uma parte, assim, triste, porque também é um tempo que eu me senti muito vazia, né? Eu lembro que, quando eu estava com meus amigos, ou então eu estava naquele meu mundinho ali, assistindo alguma coisa, para mim estava tudo bem. Mas quando parava, cessava aquilo tudo, que eu ia dormir, eu lembro várias vezes que eu chorei, assim. Chorava porque a minha vida não fazia sentido, e parece que tinha um vazio que precisava ser preenchido, mas eu não sabia com o quê, né? E nessa época também eu comecei a beber. Eu lembro que logo depois, né, eu morava com a minha irmã Andréa, né, e teve uma época que era eu, a Andréa, né, minha irmã Andréa, e outra irmã, né, não eram nós 3. Mas teve uma época que eu chegava, né, eu trabalhava de 15 dias, aí eu chegava lá, aí eu via elas duas muito próximas, aí eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, elas são tão próximas, elas têm conversa, né? Elas já passam muito tempo juntas, mas eu passo muito tempo longe. Então, quando eu chego, meio que não faz sentido eu estar no meio delas. Era isso que eu pensava, né? Então, eu resolvi morar sozinha. O intuito não era nem morar sozinha, era morar com um irmão que mora no interior. Ele vinha morar aqui, aí eu pensei, não, vamos morar junto. A gente aluga uma casa e vai morar junto. Só que ele acabou desistindo. E aí eu já tinha alugado a casa, já tinha comprado os móveis. Aí eu fui morar, né? E na época eu pensei, ai meu Deus, agora a minha vida vai ser diferente, eu vou morar sozinha e tal. Era o que eu queria no momento, né? Que eu estava até muito distante das meninas na época. E nessa época, as minhas irmãs, elas já tinham se convertido. E elas me convidavam muito para ir para a igreja. Mas eu não queria nada com igreja. E eu lembro que antes mesmo de me mudar,
teve uma pessoa, um primo nosso, que ia lá na casa das meninas, compartilhar da palavra. E eu estava lá dentro de casa, no quarto, eu dava um nojo tão grande quando eu ouvia a voz deles, era ele e a esposa, porque eu não, sabe aquele nojo que eu sentia, assim, o que eles estão fazendo aqui? Eu não quero falar com eles, né? E eu ficava lá no quarto e ouvia tudo, eles conversando lá, e eu não saía de jeito nenhum. Então, meu contexto era esse, bem distante mesmo dos caminhos de Deus. E teve uma coisa que me marcou muito. A minha irmã, ela falou assim, né? Uma vez, quando eu tinha me mudado para a minha casa, ela foi me visitar e disse assim: eu sonhei contigo, ontem eu sonhei contigo. Aí eu, que sonho? Aí ela disse assim: eu sonhei contigo e ao teu redor tinha muita escuridão, uma coisa muito escura, te consumindo, tipo, entre ti. Aí, ela falando isso, me alertando, né, para me voltar, para me ir para Cristo. E aí, na época, na hora eu não dei muita importância, né? Mas aí depois eu fiquei refletindo sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, né? Se eu for para a igreja, aí eu vou ter que abrir mão das minhas coisas. Tipo, eu não vou mais poder beber, eu não vou poder mais sair, meus amigos, meu contexto de vida vai ser totalmente diferente. E eu não queria largar disso, porque para mim isso era a minha vida, era o que eu vivia. Então, se isso saísse de mim, o que seria de mim? O que seria a minha vida, né? Era o contexto que eu vivia era esse. Então, não tinha porque eu viver outro, porque era o que eu aprendi, o que eu tinha era esse. Então, assim, eu fui relutando sobre isso, né? Porque eu pensava nisso. E aí, o que as pessoas vão falar, né? Como é que eu vou viver? Aí eu ficava pensando, né? Ai, se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar a minha forma de me vestir, né? Eu pensava isso. Porque antes, né? Eu acho que eu nunca vesti vestido na minha vida. Antes de conhecer a Cristo. As minhas roupas eram muito curtinhas, shortinho, vestia muito shortinho, muita sainha curtinha, muita roupinha, blusinha mostrando muita parte do meu corpo. Então, assim, eu tinha uma vida totalmente diferente. Só que eu achava assim, né? Se eu fosse, né, os irmãos da igreja, tipo assim, eu pedi para me mudar meu estilo de me vestir. Então, eu não queria isso. E aí, né? As meninas foram nesse processo, sempre me convidavam, eu sempre dizia não. Aí, as meninas se batizaram. No final de dezembro, as meninas se batizaram. Na época, eu já trabalhava com outra criança, né? De babá também, mas com outra criança. E eu lembro que elas me convidaram para ir para o batismo dela, e eu fiquei super interessada. Na época, eu já estava querendo amolecer o coração. Só que como era um domingo, mas esse domingo eu tinha viajado com a minha patroa para uma casa de praia, então eu estava lá, então não deu para mim. Eu fiquei assim muito triste, porque eu queria ter ido, né, para esse momento com as meninas, mas também não deu certo. E também ficou. Aí, quando foi no ano seguinte, né, que isso foi no finalzinho de dezembro, no ano seguinte, elas começaram a me convidar para ir para a igreja. Aí eu até cheguei a vir uns 2, 3 domingos, mais ou menos. Só que, tipo, vim, aí logo em seguida começou a pandemia. Aí as igrejas fecharam, aí pronto, acabou. Eu acho que na época, se não tivesse fechado, eu teria permanecido, né? Mas como fechou, aí eu desisti. Aí eu continuei fazendo as minhas coisas diante, ia para o interior, mal vivia em casa, mal via meus pais, não dava muita atenção meus pais, né? Eu, nessa época também, era uma pessoa, assim, muito difícil de lidar. Tipo, meu temperamento, né? Eu era uma pessoa muito arrogante. Tipo, eu não era de levar muito desaforo. Eu lembro, na época da escola, eu cheguei a brigar com uma menina dentro do ônibus lotado, e acho que eu sentei numa cadeira e ela parece que ela reclamou porque eu sentei uma coisa assim.
E aí teve uma discussão. E tipo assim, eu sempre fui magrinha. E na época eu era muito mais magrinha do que isso. Pequenininha, magrinha. E era uma menina assim, bem forte. Tipo assim, as meninas que eu brigava, assim, né, discutia, não foi nem uma da minha, igualada a mim, nunca foi. Tipo, eu era muito arrogante mesmo. Tipo, eu não aturava certas coisas. Na escola, diversas vezes, o professor dando aula e eu discutindo com a menina na escola. Isso aconteceu várias vezes. Então, assim, eu era muito disso, né? Uma tia minha, uma vez eu ameacei dar um tapa na cara dela. Era assim, eu era bem complicada mesmo. Mas, glória a Deus, Deus tem trabalhado em mim. E eu mudei bastante, para a glória de Deus. Graças a Deus, né? Porque a pessoa, rapaz, né? Lá em casa, hein? Mas não, ela é uma paz, graças a Deus. Jesus mudou. Eu testifico isso. E continuando, né? Na pandemia, aí no final do ano, né? De 2020, né? Que a final da pandemia foi 2020. E aí, no final do ano, a gente combinou de fazer a nossa família, fazer um amigo secreto, né? Aí reunimos toda a família e fazer esse amigo secreto. Esse amigo secreto seria dia 19 de dezembro. E aí, o meu aniversário era dia 22. E aí, tudo certo, aí no dia desse amigo secreto, eu me arrumando para ir, a Neide me liga, né? Minha irmã me liga. Isso já estava de noite, já, falando que não ia dar mais certo o amigo secreto, porque tinha acontecido uma coisa lá na casa delas. E a minha outra irmã, ela não estava com condições de receber visita. E ela foi explicar o motivo, assim, a minha irmã foi possuída total por Satanás assim, nesse dia, né? Que ela não estava mais em si mesmo, ela chegou a pegar faca para querer se matar. Foi a maior confusão lá na casa delas na época. E eu me desesperei nesse dia, né? Eu comecei a chorar. E aí eu queria ir lá ver ela. Aí eu lembro que eu me arrumei, pedi um Uber e fui. E quando eu cheguei lá, eu lembro que o seu João e a dona de Lourdes, eles estavam lá, né? Eles tinham ido fazer uma oração lá com a Andréa. E quando eu cheguei, acho que eles estavam quase de saída. E aí eu comecei a chorar. E, cadê a minha irmã? Eu quero ver ela. Aí a dona de Lourdes falou assim, não é para você chorar, não é para você chorar. Não demonstre que você está com medo. Isso é o que Satanás quer. Eu lembro disso, né? E na época eu fui lá, vi a Andréa, ela estava bem melhor nesse dia. Aí, nessa hora, né? Aí elas disseram, não, vamos fazer nosso amigo secreto, tá tudo certo já. Mas eu não entendi, né? Mas, no caso, elas queriam fazer, porque elas já tinham planejado fazer uma surpresa de aniversário para mim. Já tinham comprado o bolo e tudo. Então, assim, o amigo secreto ocorreu porque no final ia acontecer isso, porque senão eu acredito que nem teria acontecido, né? Nessa época, elas querendo me agradar, para mim me aproximar delas, então elas fizeram isso, né? E só um ponto interessante, né? Que quando eu fui morar sozinha, eu pensei, né? Agora eu vou viver a minha vida e tal, longe das meninas, né? Porque eu já me sentia muito distante delas quando eu morava com elas. Então, para mim, não tinha sentido eu morar com elas. 3 estranhos dentro de casa. Mas foi totalmente diferente, né? A forma como Deus trabalha, porque foi preciso eu sair de lá para me aproximar, reaproximar delas, né? Porque esse período que eu fui morar sozinha foi o período que mais eu tive próxima delas, né? Claro, né? Eu já tive muito próxima delas antes, mas teve esse período de distanciamento que eu me sentia muito só e eu me isolava muito, então foi só esse período, porque quando eu fui morar sozinha, eu voltei com tudo, assim, foi muito intensa a nossa aproximação. E aí a gente fez esse amigo secreto e no final elas trouxeram um bolo de aniversário, fiquei muito feliz nesse dia. Só que aí terminou tudo, eu fui embora, né? Fomos embora, cada um para suas casas.
Aí quando eu cheguei em casa, que eu pensei, que eu fui assimilar tudo o que tinha acontecido com a minha irmã, me deu assim um medo tão grande que eu não tinha medo de morar sozinha, de ficar sozinha, nunca tive. Mas a partir daquele dia, esse medo começou a me consumir, né? Isso foi um sábado, eu acho. Aí teve o domingo, quando foi na segunda eu fui trabalhar. E eu não conseguia ficar sozinha. Eu dormia de a luz acesa. Só dormia com a luz acesa. E sozinha, né? Mas no trabalho era bom porque eu não passava o dia só, né? Eu direto passava o dia todo com a meninazinha que eu cuidava. Mas de noite ela ia dormir, aí que eu apagava a luz, aí eu ficava... Para mim tinha pessoas atrás de mim. Se eu fechasse o olho, alguém ia me pegar. Então, assim, era aterrorizante essa época. Isso foi me consumindo muito. E aí, nessa época, aí aconteceu, teve o Réveillon, eu viajei para o interior, passei o Réveillon lá no interior. E aí, nesse tempo, né, fui para o interior, aí eu já fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, né? Porque todo o Réveillon que a família lá, passava junto na praia. O meu pai, né, uma coisa que eu não compartilhei, né? Meu pai e minha mãe são separados. E então o meu pai ficava sozinho, mas eu sempre passava com a minha mãe, né? E a gente sempre passava na praia, todo mundo reunido, a família. E aí eu pensei, né? Esse ano vai ser diferente, né? Porque isso tinha acontecido, aí eu comecei a querer mais de Deus, né? Eu comecei a ler a Bíblia, né? Na época a mãe da minha patroa me deu uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: esse ano eu não vou beber e nem vou sair, não vou para a praia, vou ficar em casa, né? E foi o que aconteceu, né? Passamos o Réveillon em casa, eu fiquei em casa. Na época também outra irmã minha estava começando também a ir para a igreja, e ela também tinha ido para o interior. E a gente passou o Réveillon em casa, assim. A gente botou louvores, eu acho, na época, e fomos ouvir tudo bem tranquilo, né? Diferente dos outros anos. E aí, voltei, né, para cá, né? Terminou o Réveillon, voltei para cá, mas o medo continuava, né? Tinha medo de ficar sozinha. Não, se eu fosse tomar banho, principalmente no banho, ai meu Deus, quando você vai tomar banho, que a água cai na sua cabeça, que você fecha o olho, pense como eu tinha medo. Quando eu abri o olho, para mim tinha alguma coisa me olhando. Era assim, essa época foi muito difícil mesmo. E só que logo depois, né, aconteceu algo que marcou muito assim a minha jornada com Cristo, né? Foi que as minhas irmãs e uns primos nossos, né, tudo familiares, nos reunimos, né, para ter um momento de devocional. Como eu trabalhava nessa época eu já trabalhava de segunda a sexta, né, todo final de semana eu ia para casa. Então, assim, sexta-feira eu estava em casa. E todo sábado, né, a gente se reunia para fazer uma devocional, né? E todo sábado uma pessoa compartilhava uma palavra, levava alguma coisa, né? E na época, né, eu recém-convertida assim, né? Porque eu ainda estava ali começando. E aí também cheguei a compartilhar uma palavra e tudo. Isso foi muito edificante para mim, né? Foi um começo assim de uma busca com Cristo, foi aí, né? O meu começo, né? Comecei a vir para a igreja também, né? Todo domingo eu vinha, né? Porque na semana eu trabalhava, mas todo domingo eu comecei a vir para a igreja. E na época, né? Eu pulei uma parte, mas eu quero voltar. O Natal, né, isso aconteceu na época do meu aniversário, que elas fizeram essa festinha de aniversário para mim. Quando foi no dia 25 de dezembro, no Natal, teve o Natal aqui da igreja, e elas me convidaram, né? E eu vim para o Natal aqui da igreja, assisti o culto, teve uma ceia no final, foi tudo muito bom, gostei, me senti muito bem aqui. E no final, teve uma pessoa, né, um pastor, que ele chegou para mim e disse assim, e aí, e o casamento? Aí eu falei,
não sei. Aí ele dizia assim, não sabe? Como não sabe? Eu disse, não sei. Ah, pois Deus está me mostrando que você vai casar com um missionário. Aí eu lembrei quando ele dizia assim, ele é jovem e bonito. Aí, tipo, eu não dei muita importância, porque eu falei, não, isso aí é besteira, né? Aí, nesse dia, né, você veio me deixar em casa, né? Era eu e as minhas 2 irmãs, né? E aí, a minha irmã pediu para mim no banco da frente com você, e elas foram atrás. E aí você começou a conversar, perguntar onde que eu morava, o que eu fazia, tipo, né, se eu tinha uma relação com Deus, essas coisas, né? E aí, teve essa conversa, também ficou, né? Aí você até se ofereceu para me dar um discipulado, se eu quisesse, nesse dia, foi. E aí tá certo, mas aí eu falei, não preciso de discipulado, não. Aí ficou por isso mesmo. Mas aí eu comecei nessa época eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler o livro de Mateus, eu acho. Comecei o livro de Mateus. Aí quando chegou no capítulo 8, se eu não estou enganada, sobre a história do Gadareno, né? O demoniado de Gadareno. Eu não entendi, tipo assim, na época, tudo para mim era novidade, né? Então, assim, eu não entendia por que os demônios queriam entrar nos porcos. Eu fiquei me perguntando por quê. Aí eu me lembrei, né? Eu lembro que eu estava num trabalho, aí eu me lembrei que você tinha se oferecido para me dar um discipulado, caso eu quisesse. Aí eu vou falar com ele. Aí tinha me dado o contato, eu acho, na época, aí eu peguei o contato e mandei mensagem, mandei um áudio perguntando sobre essa passagem. E aí, a partir daí, você começou a me perguntar se eu tinha lido, né, o anterior. Aí eu falei que sim, eu tinha lido do capítulo 1 ao 8, se eu não estou enganada, era o 8. Aí você disse, então deixa eu lhe fazer umas perguntas para ver se você se lembra o que você leu e tal. E aí a gente começou... nessas perguntas eu não soube responder, eu acho. E aí, a partir daí, você me convidou para voltar ao início, né? Para você me explicar cada versículo, cada palavra que eu não entenderia. E aí começou esse processo, né? E a gente leu o livro de Mateus todo. E tudo foi por celular. Eu no trabalho, de noite... E à noite, quando a Maria dormia, que era a menina que eu cuidava, a gente começava, né? Eu lia todo o capítulo que a gente ia estudar e depois ia começar a explicação acerca de tudo que a gente tinha lido. E foi também uma época bem importante, né, para mim, porque nessa época, como eu não conhecia de Deus, então eu queria buscar muito dele. Então, foram 2 coisas que me fez me aproximar bastante, né? Foi tanto as devocionais com a minha família, quanto esse momento de discipulado com você. Então, irmãos, ela já trouxe aí, né? Como foi que a gente se conheceu, né? Então, o nosso início de se conhecer foi através do discipulado, ensinando a palavra de Deus, né? E aí ela foi só chegando mais. Foi um tempo bom, foi um tempo muito legal. Todos os dias a gente estudava a palavra de Deus, né? E aí, como foi o restante do processo? E aí, a gente foi, né, estudando a Bíblia junto. E aí as minhas irmãs, na época, elas começaram a imaginar coisas, né? Elas, que tu e o Jonatas, vocês ainda vão namorar. Aí eu vejo a forma como ele olha para você. Elas diziam isso. Só que na época eu não queria, né? Eu não queria nenhum tipo de relacionamento. Eu só queria me aproximar de Deus, né? O tempo que eu passei muito distante de Deus, eu já tinha 25 anos de idade, então foram 25 anos da minha vida, assim, distante, porque nunca tive assim essa aproximação com Deus. Então, o que eu queria era me achegar a Deus, era
buscar conhecer mais dele, né? Só que elas insistiam sempre falavam. Meu cunhado também chegou até uma vez a convidar o Jonatas para ir para um passeio de bicicleta para ver se o Jonatas soltava alguma coisa, se estava interessado ou não. Eles assim, faziam coisas. E aí, de tanto elas falarem essas coisas, no fundo eu comecei a sentir não sei, acho que no fundo eu acho que eu comecei já a ver essa possibilidade, né, de nós dois juntos. Mas também isso não foi de eu ficar compartilhando, acho que era lá no íntimo mesmo. E teve uma vez, né, que a gente estava estudando, né, eu estava em casa, estava de folga nesse dia, e aí ele vai e me pergunta se eu queria orar com ele, né, orar com ele para ver se a gente namorava na época, né? E eu fiquei assim surpresa, mas ao mesmo tempo muito feliz com isso, né? E eu aceitei e a gente começou esse processo, né? Era um mês de oração, né? E aí, mas eu acho que a gente não passou um mês, antes de um mês a gente decidiu namorar, né? E aí, pode continuar, estou aqui curioso, só ouvindo. Eu creio que quem está nos assistindo também deve estar curioso. Como foi o processo até chegarmos hoje, né? E aí, isso acho que foi um domingo, eu acho, se eu não estou enganada. Aí, quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar. Aí, quando eu cheguei no trabalho, eu liguei para minhas irmãs, né? Que eram as cupidas. Elas torciam mais pelo esse namoro do que mesmo, acho que nós dois. E aí eu liguei para elas duas e falei, e elas gritaram de felicidade e tudo. Foi bem legal. E aí pronto, né? A gente começou a namorar, anunciamos na igreja, né? Com as bênçãos do pastor. E aí começamos, né, esse processo de namoro, que durou um ano, foi 11 meses, né? Porque a gente começou a namorar em junho e casamos em maio do ano seguinte. Então, foi um mês, 11 meses. E aí, nesse processo de namoro também foi uma parte bem legal, assim. Eu nunca tinha tido, né, um namoro, assim, cristão, né? Eu tive um relacionamento antes do meu esposo, e esse relacionamento não era cristão. Então, assim, para mim, eu lembro que na época ele falou comigo, né, que se eu quisesse namorar com ele, seria tudo, né, diferente de tudo que eu já tinha vivido. Então, assim, para mim não foi dificultoso nenhum, pelo contrário, né, na época eu queria muito de Deus, então eu queria tudo que viesse de Deus para a minha vida. Então, foi um momento que Deus se revelou de várias formas para mim também, e foi muito bom essa época, né? E aí a gente sempre orando, né, para casar, né? Porque a gente namora para casar, não é só para namorar. E uma vez a gente estava orando juntos e ele falou que a gente ia casar, a gente vai casar. E aí foi rapidinho assim, a gente começou nesse processo de casamento também. Deus, de várias formas, ele usou pessoas para nos abençoar, né? E desde o casamento no civil ao casamento aqui na igreja, tudo foi bênção de Deus, né? Eu vi o quanto Deus é provedor e cuida, né, dos seus, né? Porque na época eu desempregada, porque eu tinha saído do emprego, como eu trabalhava de babá, eu não tinha muito tempo, né, para vir para a igreja, eu vinha uns domingos, e isso me deixava muito mal com isso. Eu queria participar de tudo, né? Eu já participava do evangelismo na época, com as crianças. Algumas vezes, quando eu vinha, eu ficava com as crianças. Então, eu queria mais, né? Eu queria participar mais, eu queria estar mais ativa, assim como as meninas, né? As minhas irmãs e tal. Aí, saí do emprego, saí em outubro de 2021.
E quando foi em 2022 a gente casou. Então, assim, eu passei de outubro, o nosso casamento eu estava desempregado, né? Tirei o seguro também, mas quando a gente casou, nem seguro tinha mais. Então, assim, foi um momento assim que talvez para muitos fosse loucura, né? O que a gente fez, casar, né? Porque só meu esposo trabalhando na época, né? Mas pelo contrário, assim, eu vi o cuidado de Deus, né? Porque a gente, quando casou, ganhamos um local para morar, né? E o casamento, né, aqui na igreja, a gente não gastou nada, assim, foi tudo os irmãos que prepararam e ficou tão lindo e perfeito, assim. A gente foi ver na hora, quando a gente chegou, e ganhamos tudo de casa, assim. Os meninos aqui da igreja fizeram um chá de panelas, a gente ganhou todas as nossas coisas. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa vida, né? E para a honra e glória do Senhor, deu certo, tudo deu certo, né? E estamos aqui. Depois a gente pode até vir contar um pouco dos testemunhos. Quando foi o casamento, as bênçãos, tudo que a gente recebeu, os milagres de Deus, a gente pode vir num vídeo específico falar só sobre isso. Então, irmãos, o que acontece? Como vocês mesmos viram, a irmã Josi compartilhou aqui, uma pessoa que, como muitos, distante de Deus, se sente vazios e perdidos, e até atemorizados. Quantos não têm sofridos, né? De forma emocional, de forma mental, e até mesmo física, coisas por estarem distantes de Deus. Também tinha uma aversão às pessoas que buscavam a presença do Senhor, né? Mas tinha, por mais que tenha todo o princípio disciplinar, de como foi criado dentro de uma disciplina, mas sem Deus, né, como a palavra diz, em vão trabalha o homem se Deus não edifica a casa, né? Então, é necessário que a gente não só ensine disciplina, mas ensine a palavra do Senhor, quem é responsável pela educação de filhos ou de algum tipo de pessoa. E veja que o Senhor alcançou, transformou, preparou, né? E através do discipulado que nós tivemos, ela se aproximou muito de Deus. Então, esse tempo ela já tinha virado a chave de sua vida, já tinha dito, eu quero Deus, eu quero servir a Deus, eu quero ser temente ao Senhor. E ali ela teve sua convenção e está firme até hoje. É uma mulher de Deus, para a glória de Deus, louva a Deus pela vida dela, né? A mulher que está ali junto comigo nas orações, na palavra de Deus. E assim, o discipulado não acabou, nós ainda estamos nesse discipulado até hoje, começando no início, estamos até hoje. Hoje ela me ensina, eu ensino ela e nós crescemos juntos na palavra. Uma coisa que eu sempre digo para ela, eu quero que ela cresça junto comigo, eu não quero ter mais conhecimento do que ela, nem quero que ela tenha mais conhecimento do que eu quero que nós tenhamos o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento. Então, em todos os estudos da palavra, eu quero que ela esteja comigo estudando. Quando ela não está próxima, que eu estou estudando sobre algo, eu compartilho com ela, eu passo para ela. E da mesma forma, ela também passa para mim, porque nós temos esse princípio. Pensamos de forma igual, aliamos de forma igual, estudamos de forma igual, para que estejamos no princípio e no firmamento e no fundamento de nossa fé, de forma igualitária. Então, é isso que nós temos como princípio de vida e vivemos assim para a glória de Deus. E fica testemunho. Eu vou dar agora esse momento das considerações finais. Ela vai estar falando as considerações finais e depois a gente suspende com a oração. Tá bom assim? Tá bom. Depois falei as considerações finais para aqueles que estão nos ouvindo. Certo. Só gostaria de compartilhar, né, algo que eu esqueci de falar. Quando eu falei que a forma como eu me vestia, né, antigamente, e eu achava que se eu fosse para a igreja, as pessoas iam dizer a forma como eu ia me vestir. Mas eu quero dizer que não foi isso que aconteceu, né? O Espírito Santo de Deus, ele foi me incomodando de uma forma que eu mesma, né? Eu cheguei aqui para ninguém falar que eu tinha que me vestir como tal. Pelo contrário, né? Eu fui sempre muito bem recebida, mas eu lembro que teve uma vez, era um domingo, eu ia almoçar na casa da minha irmã,
morava sozinha, né? Mas como esse processo que eu me aproximei delas morando longe, então eu estava me vestindo para ir almoçar lá com ela, e eu fui vestir uma roupa, e essa roupa ela era um pouco de alcinha, uma camisetinha de alcinha, e eu me olhei no espelho e eu senti muita vergonha de mim. Foi algo assim que tipo me repugnou, aquela forma que eu estava vestida, né? E nesse dia eu decidi que eu ia doar todas as minhas roupas, né? E foi o que aconteceu. Na época eu só fiquei com calças jeans. O resto eu dei tudinho, eu coloquei numa mochila e levei, né, para o meu interior, né, para as meninas que moravam lá. E a partir daí eu comecei a comprar minhas roupas do zero, né? E a partir daí eu comecei a gostar de vestir vestidos, né? E praticamente as minhas roupas são vestidos. É uma coisa que eu amo. Não é tipo, não foi pressão ou foi algo que alguém disse que era para me vestir. Pelo contrário, eu me vi nos vestidos. E a forma com que eu me visto hoje, né? E talvez que para muitos, né? Isso não tenha diferença, né? A forma de vestir uma roupa curta ou uma roupa longa, mas são experiências de cada um, né? A minha experiência foi essa. Então, se eu me visto assim de forma que fica mostrando muito o meu corpo, eu já não me sinto bem. É como se eu estivesse praticamente nua. Então, eu creio que seja o próprio Espírito Santo a mim conduzir, né? Dessa forma. Mas cada um é cada um, né? Amém, então, glória a Deus. Então esse é o testemunho da Josi, né? Eu creio que nós vamos vir aqui para contar mais testemunhos, porque Deus ele tem operado através das nossas vidas de forma milagrosa. A gente tem sentido a presença de Deus sempre, temos visto grandes obras de Deus nas nossas vidas, e nós viremos para compartilhar mais. Então sempre fique antenado no canal, já se inscreva, ative o sininho, para que você possa estar recebendo as notificações de nossos vídeos, e assim você possa ser edificado por Deus através desses vídeos. Nós aqui tentamos usar o nosso canal para propagar o reino de Deus, para incentivar e motivar uma fé pura e genuína na pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos nos esforçado bastante para isso, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos só ferramenta de Deus. Então nós gostamos de compartilhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque eu creio que muitos que estão nos assistindo já passaram ou estão passando por coisas similares. Então assim, através desse testemunho você consegue talvez se enxergar e ver que há solução, porque se para nós teve solução na pessoa de Cristo Jesus, eu creio que para você também vai ter, tá bom? Então todas as sextas-feiras nós estamos divulgando os testemunhos, e esteja assistindo e também esteja compartilhando para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração entregando esse tempo. Você que está aí em casa também, ore junto conosco, faça essa oração junto conosco. Talvez você está se sentindo só, solitária, oprimida, distante de Deus. Talvez você tenha uma certa aversão a Deus, mas hoje você está se sentindo quebrantado e você está querendo mudar a chave da sua vida e realmente você quer se entregar a Cristo Jesus. Esse é um tempo para se apresentar diante de Deus, esse tempo de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor revelou aqui neste local. Eu sei que o Senhor está falando, ó Pai, com aquele que está nos assistindo. Eu sei que essa mensagem, ela está indo ao confronto de quem está nos assistindo, para gerar uma transformação de vida. Senhor Jesus, proporciona isso, que o Teu Espírito convença acerca do erro, do pecado, e conduza ao arrependimento, e conduza à salvação. É assim que nós pedimos e oramos e clamamos. Assim, Senhor, vai e possa, Pai, estar tocando nos corações daqueles que estão nos assistindo. Edifica, Pai, a fé, fortalece a fé, revela-se para eles. É assim que te pedimos em nome de Jesus e te glorificamos. Teu nome seja louvado e agradecido para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, a todos vocês que estão nos assistindo, até a próxima, se Deus permitir.